Olá, estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo sobre história econômica geral, principalmente a parte de Revolução Industrial, dando continuidade agora com o livro Revolução Industrial do professor José Jobson de Andrade Arruda. Eu postei aí lá no Facebook uma entrevista do professor Jobson sobre a importância de história econômica. Antes de iniciarmos, eu recomendo que quem ainda não fez, assista a aula introdutória que nós fizemos de Revolução Industrial. Ela está disponível lá, também no Facebook, a aula do dia 23 que nós fizemos e explicamos através do Zoom. Este vídeo aqui, obviamente, não é a explicação do livro inteiro, é apenas uma síntese de alguns aspectos, que eu acho mais importante, mas vocês têm que ler esse livro, têm que estudar o livro e perguntar sobre ele na aula presencial, tá? Eu sugiro que vocês peguem cada uma das seções do livro, cada capítulo desse livro e transformem numa pergunta para que vocês possam aprofundar mais. A gente vai fazer uma visão geral do livro, mas nós vamos aprofundar em alguns aspectos. Quais são? A passagem da manufatura para a maquinofatura, o ponto central, o ponto culminante, e alguns desdobramentos sobre isso. A passagem da dominação formal para a dominação real, a contradição da manufatura, ou especificamente a superação da contradição da manufatura, e além superação dessas contradições, tá? É basicamente isso que a gente vai ver, tá? Repito mais uma vez, isso é apenas uma síntese, tá? De alguns aspectos, enfocando aqueles que eu considero mais importantes, mas recomendo fortemente, transformem cada capítulo, cada sessão em pergunta e depois a gente discute isso na sala de aula, tá? Eu vou enumerar alguns tópicos e vou passando rapidamente até chegar naqueles que eu destaquei. O primeiro ponto é: a Revolução Industrial é uma revolução? Merece ser chamada de revolução? O termo revolução aqui significa uma mudança abrupta de um determinado padrão. Ela importa o conceito da política para a economia. Tem gente que acha que a economia ela tem evolução, aumentos gradativos, transformações gradativas num contínuo. E, portanto, a aplicação de uma mudança brusca não se aplica à revolução, e no caso, à economia e à revolução industrial, tá? Esse termo surge lá em Marx, quando trata da questão da Revolução Francesa, e o Hobsbawm, se eu não me engano é ele coloca: se o termo revolução não faz sentido para a revolução da economia, da revolução industrial, o termo revolução, transformação abrupta não faz nenhum sentido nem na política onde tem a sua origem. Ele fala: vamos pegar a Revolução Francesa. Se a gente pegar a Revolução Francesa, transformação abrupta, se a gente pegar o tempo bem específico, a queda da Bastilha, 14 de julho, quando é comemorada a Revolução Francesa, você tem a queda da Bastilha, que é basicamente uma fortaleza em Paris, onde supostamente tinha as forças opressoras do antigo regime, que evitavam as transformações. No entanto, isso nada mais é do que um simples símbolo. A queda da Bastilha, quando acontece, ela é um fato simbólico. Não havia mais tropas, não havia mais poder ali na Bastilha. O povo invade, derruba parcialmente, depois derrubam todas e vão dançar comemorando essa vitória, tá? Ou seja, se a revolução não é a queda da Bastilha, o que seria a revolução? A revolução seria a Revolução Francesa?
começando lá com a revolta da aristocracia, até chegar no Napoleão, é esse o período de revolução? Mas se a gente procurar, a gente vai encontrar antecedentes no pensamento iluminista. Se a gente pensar mais ainda, a gente vai pensar na democracia que está vindo lá do conceito dos gregos. Ou seja, a gente pode pensar a Revolução Francesa numa dicotomia, que é o segundo tópico, entre continuidade e ruptura. Continuidade e ruptura, ou seja, uma transformação brusca um dia. Um período de 10 anos, a década, a Revolução Francesa propriamente dita, a transformação das ideias iluministas de liberdade, de separação dos poderes, isso cresce para 150, 200 anos. E se você retroceder aos gregos, você vai ter um bom centenas ou até milhares de anos para que essa transformação ocorra. Tudo na vida era isso, tem continuidades e ruptura. E a Revolução Francesa a Revolução Industrial é uma revolução, porque ela tem uma transformação abrupta na economia. Os padrões de acumulação que tinham uma determinada tendência, imagina um gráfico, ela tem uma determinada tendência, aí você tem uma quebra de parâmetro, uma quebra de padrão, e, portanto, se justifica esse termo. Repetido, se o termo revolução, transformação abrupta, não se aplica à Revolução Industrial, ela não se aplica a nenhuma outra atividade, nem mesmo a questão política, tá? Então, nós temos continuidade e ruptura. Isto, quando a gente dá aula no curso de História, a gente aprofunda mais. Tem um livro do Brodel que chama O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo na época de Filipe II. Ou seja, a escala temporal, ela se efetiva através de muitas transformações, algumas de tempo longo e algumas de tempo curto. Olha o título do livro, que é a tese de doutorado dele. O Mediterrâneo. O Mediterrâneo é o quê? É a geologia, a formação da Terra, é a formação do continente europeu, a formação do mar Mediterrâneo. Ou seja, aquela sociedade, ela é condicionada pelo fato de determinado clima, determinada geografia, determinada proximidade do mar, ou seja, o mundo que aquelas pessoas vivem tem a ver com aquele mundo geológico, que é um mundo de milhares ou milhões de anos. A segunda parte do livro é o Mediterrâneo e o mundo mediterrâneo. O que é o mundo mediterrâneo? É a civilização, é a língua, é a cultura, é o Estado, é o governo, são as práticas, ou seja, aquilo lá, as pessoas nascem franceses, ou nascem espanhóis, ou nascem italianos, ou outras determinadas culturas, então a sua vida também vai ser determinada por esse tempo intermediário. E terceiro, o mundo mediterrâneo, né? O mundo mediterrâneo na época de Filipe II. Filipe II é o rei. Ele vai enfatizar as ações humanas, ou seja, o homem, o governo, as atividades também tem influência na vida das pessoas. Ou seja, você tem 3 tempos, o tempo longo, o tempo intermediário, o tempo curto, agindo simultaneamente. Ou seja, então esta vai ser a interação, seja na história, seja na economia ou em qualquer outro aspecto da vida. Então, a Revolução Francesa a Revolução Industrial é uma revolução, tá? A própria Revolução Francesa é questionada se é uma revolução que acelera o capitalismo ou atrasa o capitalismo. Tem um artigo aí do Eduardo Barros Mairuti, Revoluções Burguesas, que revoluções são estas? Né? Então, recomendo aqui também, no plano de ensino, tem esse artigo do Mairuti, que trata dessa questão. Né? E continuidade e ruptura tem a ver com transformações quantitativas e qualitativas. Né? Esse é o tópico 3, e a gente vai lá no tópico
4, que é o leque das explicações. Quais são as explicações para a Revolução Industrial? Eu gosto muito do livro da professora Phyllis Dinh, né? Tem aí no plano de ensino, tá? Dá uma olhada, que a gente já disponibilizou aí no Facebook. O plano de ensino ela vai lá, explica a Revolução Agrícola, tem um livro muito bom do Barraclouch, né? A Revolução Industrial é a Revolução Agrícola. Depois tem a questão do capital, a questão do comércio, a questão da infraestrutura, canais, portos, estradas, ferrovias, a questão do capital, a questão das inovações, a questão social, ou seja, muitas explicações, o leque das explicações são várias, né? O leque é muito amplo, né? E aqui a gente entra nas transformações quantitativas e qualitativas. Eu começo pela quantitativa, tá? É mais fácil você citar o exemplo aqui. O Hobsbawm, ele coloca que o cerne da Revolução está entre 1780 e 1820. O que ele coloca nisso? O que ele coloca? É a transformação da indústria têxtil. Ele coloca isso como ponto central. E ele vai pegar as exportações de tecidos que a Inglaterra coloca. Ele tem um determinado parâmetro, imagina um gráfico, eu tenho esse determinado taxa de crescimento, ela tem um padrão de crescimento. Quando chega lá em 1880, esse padrão muda, o gráfico muda de trajetória e mais adiante ele estabiliza novamente. Ou seja, esta mudança abrupta é o início e o fim da Revolução Industrial. É medido quantitativamente, ou seja, eu estou medindo por um indicador. Da mesma forma que pessoas vão lá e medem a produção agrícola, medem o número de patentes, medem a produção de ferro, a indústria do ferro, ou seja, então eu pego um determinado parâmetro quantitativo, esse parâmetro quantitativo muda de trajetória e depois se estabiliza. Então é o período da Revolução Industrial. Cada explicação tem um determinado padrão quantitativo que lhe explica ou justifica, tá? Mas a gente vai adotar aqui uma referência 1750, 1850, são duas datas redondas, só para nortear, tá? Tem gente que a Revolução Agrícola, tem gente que vai começar como causa 1600 e estende até 1900, né? Mas vamos pegar só como referência 1750 a 1850, que pega quase todas as transformações. E as transformações qualitativas? As transformações qualitativas podem até ser mensuradas indiretamente. E a grande transformação é a questão do trabalho assalariado, ou seja, você está medindo o trabalho feudal, o trabalhador na manufatura, ou o trabalhador no trabalho assalariado, são trabalhadores. Então, se você medir números de trabalhadores, você não vê a transformação. Mas, efetivamente, nós vimos a importância de se criar o trabalhador assalariado, esta transformação de um tipo de trabalhador para outro tipo de trabalhador que tem outra relação social, que no caso nós explicamos nas aulas anteriores, no texto do Marx e na introdução, isso transforma a produção, transforma a forma de se relacionar e principalmente o capitalista passa a exigir a acumulação de capital e a inovação, o aumento de produção e produtividade. Ou seja, então não é só uma transformação quantitativa, é uma transformação qualitativa. E muitas vezes essas coisas acontecem juntos. Neste livro, eu falei aqui, qual a explicação do professor Jobson? Tá? A Phyllis Dinh dá um leque amplo de explicações. No caso, o Jobson não descarta todas essas explicações, elas são importantes, todas têm uma contribuição, mas uma delas tem uma contribuição mais efetiva, que é aquilo que ele centra a discussão, a organização do seu livro, que é o nascimento do capitalismo. Tá? Então, agora a gente passa
para o item 5, né? Nós organizamos os temas aqui, tá? Primeira, Revolução Industrial e Revolução, continuidade e ruptura, transformações quantitativas e qualitativas, o leque das explicações, e agora esse item 5, passagem da manufatura para a maquinofatura, que é um elemento central dentro dessa visão do capitalismo, tá? Eu vou colocar um quadro aqui depois, tá? Qual é o sistema de produção? Então, nós vamos ter aí na coluna 3 sistemas de produção: o artesanato, ou pequeno modo de produção, a manufatura e a maquinofatura, tá? Então, vai ser desta evolução, artesanato, manufatura e maquinofatura, que a gente vai explicar a questão do capitalismo e como isso afeta a Revolução Industrial, aumento de produção e produtividade. Então, vamos lá. No artesanato, quem é o dono dos instrumentos de trabalho? Quem é o dono dos instrumentos de trabalho é o próprio camponês artesão, tá? E quem é o trabalhador? Também é o próprio camponês artesão. A gente viu lá na primeira unidade, o camponês artesão era proprietário. Ele é proprietário privado de uma terra, ele tem os instrumentos de trabalho e ele se dedica não só à agricultura, mas às atividades de criação e ao artesanato. Ele produz fio, ele produz tecido, ele produz os utensílios necessários à vida e, eventualmente, ele troca. E que ferramentas ele usa nesse processo? Ele usa nesse processo ferramentas simples, sempre feitas de maneira muito simples e operadas pela mão. Que modo de produção é esse? É o modo de produção feudal, ou, nas palavras do Suíze, o sistema de produção de uso, que ele vai identificar como feudalismo. Muito bem. E quando a gente vai passar para o mundo moderno, para o mundo que a gente vive, nós vamos viver no mundo da maquinofatura. Quem é o dono dos meios de produção? Lembra o capítulo de Marx, né? A gente aprofundou isso. A maquinofatura, quem é proprietário dos meios de produção é o capitalista. Quem é o trabalhador? É o trabalhador assalariado, aquele que não possuindo meios de produção vende a sua força de trabalho para o capitalista. E que tipo de instrumentos nós temos? Nós temos como instrumento fundamental do processo produtivo as máquinas, o capital. E, portanto, a gente tem um modo de produção capitalista. Esses são os 2 modelos mais puros: o artesanato feudal, a maquinofatura, que é o já capitalista. E a manufatura, que é o estágio intermediário. Esse estágio intermediário, tá? Nós já temos características capitalistas e temos características ainda não capitalistas. Qual é a característica? Quem é o dono dos meios de produção? Do galpão, da fábrica, da matéria-prima? Já é o capitalista. Portanto, a manufatura já é formalmente, grave essa palavra, formalmente a gente vai aprofundar depois, ela é formalmente capitalista, ok? Quem é o trabalhador? É o trabalhador assalariado. E qual o modo de produção? O modo de produção é capitalista. Ou seja, aparentemente, a manufatura já é capitalista. Só que ela tem um resquício tecnológico, um resquício técnico do artesanato, daquele modo de produção feudal. Por quê? Olha aí que tipo de instrumentos de trabalho, olha aqui na tabela, você vai ver que são os trabalhadores operam ferramentas simples. Estas ferramentas simples representam um resquício do modo de produção anterior. Então, concentrando nesse aspecto, nós temos o quê? Concentrando nesse aspecto aqui, nós temos a Revolução Industrial vai ser uma revolução tecnológica, ela vai ser uma transformação da passagem da
manufatura para a maquinofatura. Aquilo que é feito à mão, né, com a habilidade do trabalhador, a gente aprofunda nisso, é feito à mão, será feito pela máquina. Olha só. Mas, ao mesmo tempo, a Revolução Industrial também é uma consolidação. Ela vai ajustar a tecnologia, ela vai ajustar a relação entre trabalhadores e capitalistas dentro da regra capitalista. Essa revolução na técnica visa a consolidar o modo de produção, as relações sociais capitalistas. E aí eu quero que vocês vão lá e olhem, depois a gente discute na sala de aula, a gente discute aí no Zoom, na reunião lá do Zoom presencial, qual a importância da Revolução Inglesa como propulsora do capitalismo e da Revolução Industrial. Isto é fundamental para que a gente prossiga, tá? Para o vídeo não ficar grande, a gente vai dar uma pequena pausa, e a gente retoma essa atividade, esta aula no vídeo 2 sobre a Revolução Industrial José Jobson de Andrade Arruda. Até daqui a pouco.